Bom dia a todos, a todas. Vamos começar pontualmente, 11 horas. Vou me apresentar inicialmente. Sou o arquiteto Paulo Lisboa. Tenho escritório em São Paulo. Fui convidado para coordenar essa mesa. Tenho atuação como vice-presidente na ASBEA, Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, associação organizada em 8 estados, inclusive aqui em Porto Alegre, bem forte, onde tivemos o dia inteiro em discussões com relação ao CEAL, que é o Conselho de Entidades de Arquitetura e Urbanismo, que é um conselho consultivo do CAL, discussões importantes que, inclusive, de alguma maneira, elas acabam resvalando no tema que nós vamos abordar hoje, né? Que é dentro de uma dos temas, né, que é a formação e a prática da arquitetura, do arquiteto, no mercado imobiliário. Eu, pessoalmente, tenho uma atuação forte no mercado imobiliário em São Paulo. Existem diferenças grandes com relação ao mercado imobiliário mais regionalizado, de Porto Alegre. E acho que a gente tem a nossa ideia hoje aqui, através da apresentação dos dois escritórios, do Márcio, da Smart, do Miguel, da Estúdio Prudêncio. Eu sei que eles têm uma atuação conjunta, achei interessante essa modelagem. Então, nós teremos uma oportunidade aqui. Então, a ideia é que cada um deles apresente. Nós temos 1h30 aqui de conversa. Cada um terá 30 minutos para poder apresentar, nesses 30 minutos, inicialmente, o seu trabalho. Tá? Em seguida, cada um deles, separadamente, coloca uma visão de futuro, de outras possibilidades. A gente tem que entender, né? Precisa parar um pouco de demonizar o mercado imobiliário como qualquer outra atividade, outro mercado existente. Eles têm ótimas empresas, têm empresas equivocadas, têm ótimos profissionais, têm profissionais que não atuam de uma maneira adequada. Então, nós temos que ter uma visão de atuação. É um segmento importante porque ele cria a paisagem da cidade onde vivemos, né? E o arquiteto, ele precisa, né, encarar que ele pode ser protagonista disso. Eu acho que parece que foi um pouco a conversa aqui da palestra anterior, em que essa questão ela precisa ficar mais bem colocada. Quer dizer, o que está faltando, né, para o arquiteto ter essa visão protagonista? O que acontece nos bancos da faculdade em que não existe essa formação, ou quando o arquiteto sai, quais são as deficiências para ele poder, de alguma maneira, fazer essa atuação? Tem um livro, acho que provavelmente vocês já devem ter visto, do Raul Justis Lores, chama São Paulo nas Alturas. E esse livro ele apresenta um momento importante onde a qualidade da arquitetura, né, produzida na década de 40, 50, 60, principalmente em São Paulo, que é ali onde tinha uma grande produção, a qualidade da arquitetura ela se alinha com um modelo de produção imobiliária. E aí grandes empreendimentos ou empreendimentos que qualificaram a cidade de São Paulo e que hoje boa parte deles são ícones na cidade, foram produzidos. Nesse momento, o arquiteto era protagonista. Então, esse protagonismo é uma das questões aqui que, através do trabalho deles, nós vamos discutir. Então, não vou me alongar, vou passar a palavra aqui para o Márcio poder se apresentar o trabalho dele e iniciar a discussão. Obrigado. Bom dia, pessoal. Inicialmente, agradecer o convite
os organizadores do Congresso, a IAB, a ASBE, a CAL, acho que todo mundo está trabalhando em conjunto para a gente conseguir formar essa visão coletiva do nosso papel. Acho que, essencialmente, o grande benefício que se tira de um congresso, de um seminário, é a gente conseguir olhar um pouquinho para o nosso papel a partir de olhares externos à nossa prática. E o tema, eu também queria agradecer e parabenizar os organizadores, porque muito pouco se fala sobre incorporação imobiliária em pautas que envolvem discussões mais acadêmicas relacionadas à arquitetura. E o que eu vejo disso? A paisagem da cidade, como tu estavas falando, acaba sendo o produto dessas relações extremamente informais, extremamente orgânicas, entre pessoas que necessitam espaço e pessoas que promovem a construção desses espaços, e o arquiteto ele é um facilitador dentro desse processo, ele é um curador dentro desse processo. Acho importante a gente colocar essa relação, mercado imobiliário, no fundo, essa relação de entendimento de demandas e oferta de espaços. A questão toda é o papel do arquiteto e como se gera a qualidade dessa transformação. As cidades estão se transformando. Eu não queria tentar ser muito técnico ou teórico sobre a questão do que é uma incorporação imobiliária, um negócio imobiliário, mas, de alguma maneira, registrar alguns aprendizados que a gente teve ao longo desses últimos 10 anos de prática e de observação interna do mercado imobiliário de incorporação. Primeiro, eu queria passar um filme que me ajuda bastante a ilustrar o nosso papel. É uma cidade superpoblada em um país desierto. Uma cidade em que se yerguen miles e miles e miles de edifícios, sin ningún criterio. Al lado de uno muy alto hay uno muy bajo. Al lado de uno racionalista hay uno irracional. Al lado de uno estilo francés hay otro sin ningún estilo. Probablemente estas irregularidades nos reflejen perfectamente. Irregularidades estéticas y éticas. Estos edificios, que se suceden sin ninguna lógica, demuestran una falta total de planificación. Exactamente igual es nuestra vida. La vamos haciendo sin tener la más mínima idea de cómo queremos que nos quede. Vivimos como si estuviésemos de paso en Buenos Aires. Somos los creadores de la cultura del inquilino. Los edificios son cada vez más chicos para darle lugar a nuevos edificios, más chicos aún. Los departamentos se miden en ambientes y van desde los excepcionales 5 ambientes con balcón terraza, playroom, dependencia de servicio, baulera, hasta el monoambiente o caja de zapatos. Los edificios, como casi todas las cosas pensadas por el hombre, están hechas para que nos diferenciemos los unos de los otros. Existe un frente y un contrafrente. Están los pisos altos y los bajos. Los privilegiados son identificados con la letra A, excepcionalmente la B. Cuanto más progresa el abecedario, menos categoría tiene la vivienda. Las vistas y la luminosidad son promesas que rara vez coinciden con la realidad. ¿Qué se puede esperar de una ciudad que le da la espalda a su río?
Estoy convencida de que las separaciones y o divorcios, la violencia familiar, el exceso de canales de cable, la incomunicación, la falta de deseo, la abulia, la depresión, los suicidios, las neurosis, los ataques de pánico, la obesidad, las contracturas, la inseguridad, el hipocondrismo, el estrés y el sedentarismo son responsabilidad de los arquitectos y empresarios de la construcción. Quem já assistiu esse filme? Medianeiras, vale a pena. É uma comédia de costumes, no fundo, que fala muito dessa questão do urbano e das relações que acontecem. E eu gosto de... faz tempo que eu não revia esse filme, mas preparando esse material eu resolvi recolocar. Porque aqui eu estou como arquiteto e como incorporador. E quando se fala em protagonismo do arquiteto, eu acho importante a gente parar um pouquinho para perceber o que se quer com esse protagonismo. Esse protagonismo é para assumir um controle, para definir o meu padrão estético, o meu padrão de linguagem, ou é para assumir uma responsabilidade? Eu entendo quando se fala em protagonismo, a gente está falando em responsabilidade. Assumir responsabilidades é dar um passo mais largo, é dar um passo para ampliar as coisas e assumir novos problemas também. O controle é um processo muito entrópico, enquanto responsabilidade é um processo de abrangência. Pequenas percepções, mas de repente que encerram grandes verdades. A questão da cidade como palco para a vida contemporânea. Somos todos interferentes na cidade. Não existe algo privado da escala da cidade. Tudo é público. No momento que alguém constrói um edifício na cidade, esse edifício passa a ser parte de uma paisagem que é pública. Isso é uma responsabilidade. Essa paisagem que está aqui construída, ela iniciou muito antes de nós e ela vai se transformar muito além de nós. Esse processo é orgânico. Nós não temos controle sobre ele. O que nós temos controle é do resultado da nossa responsabilidade. Nós somos uma parte da cidade, a cidade é uma parte de nós. Da mesma forma que a gente faz a cidade, ela nos faz. Medianeiras é um baita filme para refletir sobre isto. A qualidade do processo nasce da intenção dessa responsabilidade. Volta a puxar esse ponto. Quando a gente fala em protagonismo, a gente quer controlar ou a gente quer se responsabilizar? Outras percepções ao longo desses 10 anos, e muito analisando o mercado e estudando. A mudança na cidade ela é compulsória. Tentar frear o desenvolvimento é lidar com uma força muito maior do que a gente tem capacidade de entender. Os processos são orgânicos. O mundo está mudando e a gente não controla isso. O que a gente controla é o que a gente faz. Só que a cidade é o produto, enquanto paisagem, daquilo que a gente faz. São pequenas reflexões. E aí a gente olha essa imagem de Porto Alegre e as escolhas desenvolvidas nessas relações orgânicas ao longo dos últimos 247 anos é o que fazem dela a cara que a gente reconhece a cidade. Ali no filme eles falam, por exemplo, que esperar de uma cidade que dá costas ao seu rio, a gente também dá as costas para o nosso rio. São Paulo nem se fala, o que São Paulo fez com seus rios, aterrou um e o outro, mas aos poucos, processos de reversão disso, assim como aqui existem processos de reversão. A ciclovia lá do Marginal Pinheiros, por exemplo, é um processo de abraço, não é um processo de exclusão. O fato disso é que, 10 anos atrás, a gente fez uma escolha de buscar se responsabilizar mais por isso. O Eduardo falava da incorporação imobiliária como uma questão de busca exclusivamente pelo resultado financeiro. Eu acho que isso é uma parte do processo. Todo mundo aqui desempenha uma atividade profissional e muito pautado por uma necessidade de progresso financeiro, de progresso de representatividade, de progresso individual, as suas necessidades, desejos e vaidades. Mas lá atrás, a gente iniciou, eu e o Ricardo, a Smart com uma necessidade ou uma vontade de gerar mais relevância para a questão da arquitetura dentro do mercado imobiliário e entender como é que isso opera essencialmente. Tínhamos outras atividades e acabamos entrando nesse processo para buscar entender como que se gera relevância a partir da arquitetura e entendemos que a parte do desenvolvimento do projeto ou da criação, isso que foi falado anteriormente, do design da edificação, é uma parte do processo.
E ela acaba pautando outros vários aspectos, mas ela é só uma parte. Existe uma responsabilidade anterior, que é a questão da escolha de um terreno, a interferência nesse terreno, os pactos para aquisição desse terreno, as variáveis de mercado que regem a relação oferta e demanda, que vai pautar essa arquitetura. Se responsabilizar, no fundo, pela imagem da cidade é buscar entender um pouco mais disso sob os diversos aspectos, seja desenhando a edificação, seja construindo, seja desenvolvendo, seja incorporando. Aqui alguns projetos que a gente desenvolveu ao longo desses últimos 10 anos, e bacana estar dividindo aqui com o Miguel, porque ele também, com o Estúdio Prudêncio, a Ideia 1, foram grandes parceiros dentro desse processo de cocriação, de co-desenvolvimento, de desenvolvimento de projetos, e é legal pensar, né, que muitas coisas podem ser coletivas, né? Quando a gente fala, quando o filme menciona a culpa dos arquitetos, o que eu digo é, essa foi uma responsabilidade que a sociedade nos delegou. Uma formação universitária nada mais é do que uma procuração que a sociedade nos dá para representá-la sobre um assunto específico. Um dentista tem a responsabilidade de, em nome da sociedade, cuidar da saúde, da higiene bucal das pessoas, assim como o arquiteto tem a responsabilidade de cuidar da higiene da nossa paisagem. Seja ela na escala que for, na escala do cômodo, na escala da cidade, na escala do sobrevoo, é uma responsabilidade. E lá atrás a gente tentou buscar isso. Como que se coloca a arquitetura no centro e testar? O desejo inicial era criar relevância, tentar entender como que se trabalha a arquitetura no centro de um negócio imobiliário, para, a partir daí, a gente entender quais eram os outros operadores. Muitos dos itens que hoje são necessários para a gente trabalhar os empreendimentos, para trabalhar os projetos, seja aqueles que incorporamos na Smart, seja aqueles em parceria com outros incorporadores, muita coisa não foi aprendida na faculdade ou não foi valorizada na faculdade. Existem cadeiras de orçamento, existem cadeiras de especificação, existem cadeiras de gestão de obra, e não necessariamente a gente valoriza. E quando eu falo a gente, eu me incluo. Era tão bom matar uma cadeira de orçamento porque aquilo era chato. Chato é ter que se virar depois com um orçamento que não está batendo e ter uma obra andando, sabe? Muito disso exigiu formação extra, e é difícil até encontrar onde desenvolver essa formação extra, mas quando a gente fala de incorporação, essencialmente é o conjunto de atividades que tem essa finalidade de construir ou desenvolver, mas principalmente prometer à venda um imóvel, um espaço. E existem várias formas de fazer isso. Nos anos 50, existia muito o papel do interventor urbano, do incorporador, como visionário, que disputava com outras cidades, os ícones da cidade, disputava os grandes prédios, que de alguma forma reconhecia na sua produção um legado. No Brasil, e essa é uma opinião estritamente pessoal, o que aconteceu nos anos 70, nos anos 80, que a gente viu um crescimento vertiginoso da densidade urbana. Foram os grandes movimentos migratórios, o grande crescimento da população, e as cidades precisaram densificar. Em muito, esse movimento foi pautado pelo, não sei se alguém vai lembrar disso, mas o BNH, o Banco Nacional da Habitação, que criou grandes movimentos de infraestrutura no nosso país. Foram movimentos que necessitavam muitas habitações muito rapidamente para aproveitar a densidade urbana. Isso otimizava investimentos públicos em infraestrutura, densificava o solo e permitia o crescimento, essa recepção de novas populações ou crescimento populacional orgânico. Esse movimento foi muito pautado, de novo, pela infraestrutura, e quem é bom de infraestrutura é engenheiro, que faz coisas que sobem rápido, baratas e dão um mínimo de conforto contra as intempéries e contra tudo que minimamente a arquitetura precisa. Mas, nesse tempo, foi deixado de lado esse aspecto cultural e humanista da presença da arquitetura nas cidades. De alguma maneira, existe um resgate hoje a isso. Mas é importante a gente não entender como uma disputa de polos, de que alguém que quer estragar a cidade, alguém que só quer dinheiro, versus alguém que quer preservar a cidade, e sim um processo que a gente está passando, que é um pêndulo. Houve o pêndulo da infraestrutura, hoje a gente está vivendo um pêndulo
que busca um lado mais humanista e um lado mais até mesmo subjetivo na percepção da imagem da cidade. Eu queria comentar um pouquinho dos meus aprendizados nesse processo a partir de 3 eixos. O primeiro eixo tem a ver com as pessoas. A incorporação imobiliária, assim como qualquer item do nosso mercado de trabalho, seja o mercado de construção, mercado de projeto, mercado em todas as escalas, desde o interior, desde um projeto de interior, de um projeto de design de imobiliário, toda essa esfera, ou até um master plan que o arquiteto tem capacidade técnica e tem credenciamento técnico para desenvolver, no fundo tem a ver com pessoas. A gente vai falar de obra, a gente vai falar de técnica, de esquadria, mas tem a ver com pessoas, sabe? E essas transformações nos desejos, nas necessidades. Esse aqui é a transformação realizada e projetada do Brasil nos últimos, desde 1940 até 2050. Quando a gente fala do nosso mercado de arquitetura, ou quando fala do mercado imobiliário, quando fala dessas transformações, esses dados são fundamentais para a gente entender alguns comportamentos. Reparem aqui, ó, 1940, isso aqui é a população rural e aqui é a população urbana. 1940, 28 milhões de habitantes da área rural, 13 das cidades. Aqui, isso começou a se inverter. E olha o rampeamento que aconteceu ali até os anos 90. E olha a projeção dos anos 2000 para os 50, por mais que tenha uma diferença de escala. Mas o que a gente está enxergando aqui é uma projeção dos anos 2000 até os 2050 de 100 milhões de novos seres urbanos. São pessoas que vão circular na cidade, que vão ter as suas atividades profissionais, que vão consumir, que vão interagir, que vão se entreter, que vão morar, que vão trabalhar, que vão estudar nas cidades. Hoje, a gente está no número de 185 urbanos contra 25 milhões de pessoas na área rural. A gente está na metade do caminho entre esses 100 milhões. Importantes reflexões acontecem nisso quando a gente comenta, por exemplo, o papel da densificação dos grandes centros urbanos versus o interior do estado, as áreas do interior dos estados, das cidades do interior. São Paulo não tem como receber mais 2.000 pessoas, sabe? São Paulo explode se receber mais 2 pessoas, não tem sistema viário para mais 2 pessoas em São Paulo, ela não vai crescer para 30 milhões. Porto Alegre, de repente, não tem a capacidade para crescer para 5 milhões. Uma das pautas da incorporação imobiliária são os novos bairros e as novas cidades. Grandes desenvolvimentos, e a gente tem aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no mínimo 3 ou 4 novos bairros surgindo, pautados a partir de novas necessidades, de novas premissas, e isso traz novas edificações, novos conceitos de moradia, novos conceitos de trabalho, de estudo, de lazer. Isso aqui é um outro ponto interessante quando a gente começa a pensar não só no mercado imobiliário, mas pensa também no nosso mercado de atuação em todos os níveis. Em 2018, essa aqui é a pirâmide populacional brasileira. Reparem a concentração da população entre 19 e 40 anos. Essa aqui Essa aqui é a pirâmide projetada para 2060. Olhem como muda essa concentração. O pico da concentração populacional é na faixa dos 60 anos. O que muda nisso? O que isso muda diante das nossas leituras? Aí agora a gente olha para a população brasileira, por exemplo, total. 2010 até 2060, reparem que 2050 é o pico. A partir de 2050 existe um decréscimo. Se a gente olhar esse gráfico para o Rio Grande do Sul, em 2060 a população do Rio Grande do Sul está projetada para ser exatamente igual à população de hoje, 11.950.000 habitantes. Sendo que existe um pico e depois essa população, seja por diminuição de natalidade, ou seja, por mortalidade, ela se mantém estável. Nos próximos 40 anos, a população do Rio Grande do Sul é para voltar a ter a mesma população de hoje. O que isso interfere dentro dessas decisões, sabe? Se o mercado imobiliário seguir produzindo enlouquecidamente habitação, existe demanda para tudo isso?
Existe mudança de qualificação da habitação para isso? Qual é o déficit habitacional que a gente tem? Essas são discussões importantes da gente pautar quando se fala de incorporação imobiliária, quando se fala de negócios imobiliários. A discussão plástica, a discussão estética é uma discussão extremamente importante, mas esse aspecto ético da intervenção urbana, do arquiteto como interventor urbano, como coordenador desses processos, eu acho que é muito importante ser colocado. Toda essa mudança é o que a gente entende por vida urbana contemporânea. São novas problemáticas, novas necessidades, novos desafios, novos perfis. Dos anos 70 para cá, a mudança que aconteceu nos perfis familiares é muito mais pujante do que tudo que aconteceu antes. Hoje em dia, família é uma pessoa morando sozinha com um cachorrinho, ou familiares, tio, mãe, tia, mãe, filha, vivendo na mesma casa, ou família grande, família pequena. De alguma maneira, esse produto do nosso trabalho, que é a arquitetura, responde a isso. Pensar mercado imobiliário, pensar incorporação imobiliária, levar tudo isso em consideração e criar espaços que dialoguem com essas pessoas e com a cultura que está formada na nossa contemporaneidade. Existe uma repaginação da cultura de serviços, e a gente reconhece isso. Quem veio para cá hoje de Uber, por exemplo? Dois anos atrás, quem usava Uber, sabe? Não existia isso. iFood, é muito mais fácil a gente pedir as coisas. Eu não estou fazendo aí jabá para ninguém, só reconhecendo que isso é a parte do nosso dia a dia, do nosso mundo contemporâneo. Esses caras todos, eles estão, no fundo, repaginando a nossa cultura de serviços. E quando a gente fala em mercado imobiliário e fala em arquitetura, muito se fala na cultura de propriedade. Ter uma casa, ter um apartamento, comprar um apartamento. O que muda, pensando nos próximos passos, dentro desse mindset de que, repaginando uma cultura de serviço, provavelmente teremos muito mais usuários do que necessariamente proprietários das coisas. Ou uma relação diferenciada entre alguns são proprietários, outros são usuários. Existe uma relação de mercado como isso. Mas, pegando esses dois agentes do nosso mercado, estamos hoje projetando um apartamento para o proprietário ou para o usuário? Qual é a diferença quando um busca o imóvel como patrimônio, busca sim retorno de investimento, busca renda porque fez o investimento, e o outro busca usar o imóvel? O imóvel para ele é um serviço que está sendo prestado por aquela arquitetura. Ele quer morar, quer trabalhar, quer mobilidade, quer estilo de vida, mas essa é uma busca dele como usuário. E muito hoje se tenta encaixar os dois na mesma oferta. O que muda se a gente começar a olhar para frente e pensar nisso? O interventor urbano, e eu não coloco o incorporador, mas eu coloco o incorporador, o arquiteto, o construtor, o planejador urbano, um setor de aprovação dentro de uma prefeitura, todo mundo colabora para a interferência na paisagem. Oportunizar essas novas demandas, cocriar novos modelos com os próprios usuários e interessados é parte da pauta. E a gente fala muito, dentro da Smart principalmente, mas eu vejo cada vez mais incorporadores ou optando por buscar para dentro das suas empresas a questão de responsabilidade cidadã e responsabilidade sobre a paisagem, ou sendo pressionados a isso. Nos últimos tempos, houve um crescimento muito grande de ofertas qualificadas em termos de arquitetura. A gente estava vendo agora a arquitetura nacional, a gente tem ideia o Estúdio Prudêncio, o Hype, que só no Rio Grande do Sul começaram a crescer a sua presença no mercado imobiliário, a presença do mercado imobiliário nas suas atividades. E isso gerou uma oferta qualificada em termos de arquitetura, de paisagem, de identidade como fator de escolha ou de projeção de um produto imobiliário. E isso fez com que ofertas de menor qualidade ficassem estocadas. Existe um movimento natural que os arquitetos estão se apropriando de geração de uma mais-valia através da arquitetura e da identidade. E isso tem a ver com esse fator orgânico do nosso mercado, mas tem a ver com, mais cedo ou mais tarde, as empresas vão ser pressionadas a buscar essa responsabilidade com relação à paisagem, simplesmente pela escolha dos seus usuários ou dos seus clientes compradores.
Abraçar essa multiplicidade da vida contemporânea e responsabilizar-se pela paisagem urbana cada vez mais é uma responsabilidade do interventor urbano, em termos de oportunizar novas demandas que crescem organicamente das transformações da população, co-criar novos modelos com usuários e proprietários, e, enfim. O segundo ponto é a questão dos edifícios. Aprendizados ao longo do caminho. Em muito, existe a percepção da vida privada e da vida pública se transformando, muito até em função desses novos serviços que acontecem e dos novos perfis de comércio e de lazer. Houve, nos últimos tempos, assim como nos anos 90, pós-ápice BNH, a gente teve a cultura dos condomínios clube, hoje a gente está vendo a cultura dos multiuso. Grandes empreendimentos estão se tornando uso múltiplo. E pequenos empreendimentos estão buscando se conectar mais com a cidade. Isso aí é uma resposta a desejos da população e transformações no nosso estilo de vida. Os pequenos empreendimentos querem se conectar e os grandes se posicionam como conexões. Existem alguns projetos de multiuso que a gente participou que promoveram quebras de quadras longas que foram encurtadas em função de acessos por dentro do terreno, pátios internos privados que se tornaram áreas semipúblicas abertas ao público para uso. A questão da gentrificação entra aí como um fator a ser estudado ou ser avaliado, porque existe um risco muito grande disso. Mas o fato é que, as transformações que o mercado exige, ou que o mercado propõe, pautam o arquiteto para criar edifícios que são adaptáveis. Afinal, eles passam a viver na cidade por 70 anos e eles precisam ser adaptáveis, senão eles se tornam obsoletos muito rapidamente. O proprietário não quer algo obsoleto, por mais que o usuário, às vezes, no afã de resolver rapidamente, ele tope algo que se torna obsoleto. Haja visto aí quem é que tem iPhone aqui? Quem é que se sente proprietário de um iPhone e não usuário de um iPhone? Você sabe que daqui a 6 meses vocês não vão ser mais proprietário e vão ter perdido uma grana com esse telefone, sabe? Então somos usuários, é quase que um serviço de aluguel. Desconto que pagou ao longo dos meses que usou é o custo mensal que vai ter desse aparelho. Então um apartamento, um edifício não pode se dar o luxo disso. Ele precisa ser adaptável ao longo do caminho e planejar a sua própria obsolescência a partir dessas adaptações. Personalizável, cada vez mais a vida é diferente, então as pessoas têm necessidades diferentes. Num único edifício, e eu tenho um caso, incorporação nossa, que num único edifício, apartamentos de 50 metros quadrados, 75, 90 e 200 metros quadrados, isso 15 anos atrás era impensável. Hoje é culturalmente aceitável a gente entender que pessoas têm necessidades de espaço diferentes, então não precisa criar um único padrão para todos. E a questão do edifício como algo experiencial, a arquitetura como um fator de experiência, onde tanto a questão da autoria e da curadoria em arquitetura, quanto a gente entra a questão do térreo ativo, sabe? O térreo ativo é um elemento de experiência da edificação. Ela não é inerte, ela não tem um muro que me divide dela, e sim tem um térreo que me convida. Tem gente que diz, mas com tanto térreo ativo, vai ter necessidade para isso? Se dá um jeito. O térreo ativo ele é um elemento muito forte e é convidativo. Quando se fala de lifestyle communities, isso é um ponto que cada vez vem mais forte, que é pessoas se unindo para morar ou para conviver em arquiteturas que comunicam essa identidade para elas, e isso tudo vai compondo a cidade da mesma forma que cada um aqui se veste diferente. Os edifícios também são cidadãos da cidade, e se tirarmos as pessoas de uma cidade, a gente consegue entender quem são elas só analisando os edifícios. Os edifícios são frutos da escolha dessas pessoas, sabe? Serviços conectados, por aí vai. Tá fraquinho aqui. Aqui. Terceiro ponto, finalizando, são as cidades. As cidades são esses grandes ecossistemas. Na medida que os pequenos empreendimentos querem se conectar com a cidade, os grandes já nascem com essa premissa de conexão, a gente está voltando para a cidade medieval, onde a vida acontece na cidade e o descanso e a vida privada, em menor tempo, acontece dentro do espaço privado.
o senso de lugar ativado pelos habitantes, geridos pelos habitantes, cuidado pelos habitantes, e que essa qualidade de vida, no fundo, acaba gerando, a partir do usuário para o proprietário, uma valorização, é um trâmite e é um interrelacionamento que acaba sendo positivo para a cadeia toda. Mas, de alguma maneira, quando se fala, por exemplo, em novo urbanismo, o novo urbanismo tem características muito parecidas com o urbanismo medieval. E eu estou falando aqui, de repente, uma grande bobagem, mas é como eu percebo intimamente, que é a cidade como esse grande lugar do encontro, a cidade sendo prioritária e os desejos coletivos sendo prioritários às questões individuais. Essas cidades elas passam a ser intraconectadas, edifícios que se interconectam, bairros que se interconectam, serviços que se interconectam, e elas começam a ser pensadas do ponto de vista micro e do ponto de vista macro. No momento que eu tenho um térreo ativo, no momento que eu tenho um empreendimento multiuso, esse empreendimento, ele instintivamente ele vai reproduzir aquilo que tem de bom na escala macro. Quando se fala em placemaking, em urbanismo, por exemplo, isso vem forte. Se eu tenho um bairro que tem essas qualidades e alguém escolhe morar naquele bairro, o empreendimento multiuso, de alguma maneira, traz para a escala menor tudo de bom que tem naquele bairro. Tivemos uma experiência na Cidade Baixa que foi muito disso, resumir no Artsy, com a ideia 1 e a Maior Jama, resumir dentro daquele empreendimento a qualidade que tem no bairro. Os bairros resumem e curam a qualidade que tem na cidade. E assim o processo ele se torna orgânico, né, gente? Então, assim, essa questão se fala muito hoje, também vem muito da corrente do novo urbanismo, pensar a cidade a partir das pessoas. Mas aí eu digo, nem vamos pensar nessa esfera mais macro do urbano, mas pensar um edifício a partir do seu usuário é priorizar essa dimensão ética da arquitetura, não somente a dimensão estética. Quando a gente fala em protagonismo do arquiteto, o que a gente quer se referir? Protagonizar na responsabilidade ética sobre a transformação que a gente promove ou protagonizar no controle estético do resultado final do nosso trabalho. Em última análise, a arquitetura é identidade, a arquitetura comunica coisas e a identidade da cidade vai dialogar com a identidade da sua arquitetura, que é a nossa responsabilidade. Acho que estourei meu tempo aí, gente, mas queria agradecer a todos, passar um pouquinho desse aprendizado, deixar algumas provocações e sigo à disposição depois para perguntas. Obrigado. Bom, obrigado, Márcio. Acho que já tem um material bom aí para a gente questionar, conversar, ele sendo incorporador e arquiteto, nesse posicionamento. Eu acho que vamos depois poder instigar em uma boa discussão. Miguel. Obrigado, Paulo. Deixa eu só dar uma... Bom dia, pessoal. Meu nome é Miguel Isnaola, eu sou sócio arquiteto do Estúdio Prudêncio. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Rafael Passos, nosso presidente do EAB Rio Grande do Sul, que nos convidou para participar desse painel e dizer que, de alguma forma, a gente fica bastante honrado de tentar e construir um entendimento mais coletivo sobre como que a gente pode participar como arquitetos, no nosso caso, projetistas, nesse mercado em que a gente está inserido. Para isso, antes, a minha ideia é mostrar um pouco mais do que é o nosso trabalho e aonde que meu trabalho está inserido. Esse é o time do Estúdio Prudêncio. O escritório foi criado pelo Andreoni Prudêncio em 2018, quando ele ganhou um concurso público de arquitetura. E ele trabalhava antes numa equipe que trabalhava exclusivamente com concursos. E a partir desse concurso que ele ganhou, abriu seu próprio escritório e me convidou como arquiteto parceiro para desenvolver, e logo depois entrei como sócio do escritório. A ideia depois aqui é mostrar um pouco como foi evoluindo o nosso escopo como arquiteto projetista dentro dos contextos dos projetos que a gente foi desenvolvendo e participando. No caso do Sebrae, tem uma peculiaridade importante que é comum
e comumente discutida da contratação desses concursos é que é comum essa contratação ser global. E quando a contratação é global, a responsabilidade de todos os projetos passa primeiro pelo arquiteto e depois para os arquitetos, para os projetistas dos outros projetos. Isso traz uma responsabilidade fortíssima para o arquiteto, além de próprias questões de contratação e fiscais e tal. No caso do Sebrae, a gente então acaba entrando como responsáveis pelo projeto arquitetônico e pela gestão de todos os projetos complementares. Aí, a partir de 2011, frente à experiência do Andreoni que ele tinha em lançamento de projeto tão desenvolvida na sua época de concurso, e agora, como sócio igualitário dele, eu tinha que propor alguma coisa para entrar no nível do meu sócio. Então, foquei especialmente no desenvolvimento de projeto. Em 2011, a gente já começou a implantar em BIM. Em 2012, a gente tinha todos os projetos dos escritórios sendo desenvolvidos em BIM. Nessa época, já conseguiu bastante protagonismo em empresas e em empreendimentos aqui no Rio Grande do Sul que precisavam de mais tecnologia para desenvolvimento de projeto. Então, a gente participou de desenvolvimento de hospitais e de algumas indústrias que já viram nesse protagonismo nosso, na iniciação da implantação do BIM na região, nos trouxe bastante espaço. Então, aqui a gente tem um exemplo de um grande hospital aqui da região metropolitana e da montadora de carros aqui de Gravataí. É a partir da parceria junto com a Smart, que começa em 2012, que a gente entra aí sim no mercado imobiliário. Eu acho interessante o que o Márcio colocou, que o Andreoni já trabalhava, por exemplo, acho que uns 15, 16 anos como arquiteto, já estava formado. Tinha ele e o escritório de arquitetura César Dorfman, Arquitetos Associados, que era o qual ele trabalhava. Tinha um reconhecimento, não só local como nacional, em relação à qualidade de arquitetura, mas nesse tempo não era um tempo em que talvez o mercado imobiliário estivesse valorizando o papel realmente do arquiteto como criador, né? No caso desses projetos, junto com a Smart, a gente começou junto com eles, com a responsabilidade do desenvolvimento do projeto arquitetônico, mas num processo colaborativo em que todos trabalham, de alguma forma, contribuindo desde a concepção do produto e a gestão dos projetos. Então, esse foi o primeiro projeto que a gente trabalhou ali junto com o pessoal da Smart, depois o Iguaçu, com o mesmo escopo. E no Praça Nilo, que é esse projeto que a gente fez em parceria com a Smart para a Volens, que a gente começa aí sim a assumir dentro do mercado imobiliário, é o primeiro que a gente assume a gestão dos projetos, que depois eu vou trazer um pouco mais sobre o que é esse escopo que a gente considera dessas duas pontas que de alguma forma são mais diferentes, digamos, do que a gente estuda na faculdade em relação ao papel da atuação do arquiteto. Esse é o primeiro projeto em que a gente aí assim assume como projetista, mas desde a concepção do produto. Então, a gente já quando está sendo iniciado a busca do terreno ou o levantamento das possibilidades de execução desse produto já nos chamaram, e aí assim a gente participou como um todo, até essa parte de gestão de projetos que depois eu vou detalhar mais um pouco. Aqui é um outro projeto que aí sim, dentro desse escopo maior, também a gente está desenvolvendo. Esse é um primeiro que sai de Porto Alegre, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. E esse mais um também desses que estão nesse contexto. E aí eu trago um pouco desse escopo justamente para a gente discutir um pouco mais desse trabalho, mais a partir de dentro do escritório da arquitetura, o papel que a gente, né, com a nossa experiência dentro do escritório, tem influenciado nessa concepção do produto. Então, como concepção de produto, que foi um termo que a gente colocou como escopo, é realmente um escopo que é variável, e principalmente por ser muito colaborativo, ele está além dos escopos mais básicos em relação à arquitetura, mas a ideia é justamente essa, que a arquitetura passa a se envolver, e o arquiteto projetista começa a se envolver desde a concepção do produto, especialmente, claro, no nosso mercado, em que a maioria dos casos não é um arquiteto que está à frente da incorporação, e a gente viu que existia essa demanda de a gente ter o desenho
sendo oferecido a partir do momento da busca do terreno, da definição de usuário final, como parte das estratégias de análise dessas possibilidades. Então, aqui, mais detalhadamente, como é que acontece isso. Primeiro, chegando o terreno, a gente estuda, e aí, usando o apoio da tecnologia BIM também, estuda ao máximo as possibilidades de ocupação desse terreno antes de ter efetivamente um usuário ou um produto definido para que se explore essas possibilidades especialmente legais, né? A partir daí, a gente parte para a informação já referenciada, e Big Data, para, de dentro do escritório mesmo, conseguir entender qual é o contexto de mercado, de demanda e de venda daquela região. Com isso, aí sim, a gente busca entender qual seria o melhor público-alvo até o conceito que esse prédio vai conseguir atender essa demanda. E aí, por fim, a gente chega ao estudo, o que a gente chama ainda de estudo preliminar de arquitetura, que é ter esse desenho, ainda como concepção de produto, chegar a um desenho que expresse o que a gente está esperando, digamos, para esse produto. A partir disso, aí sim, vem o desenvolvimento do projeto arquitetônico dentro do escopo mais clássico, com as definições principais depois desse, e que vão influenciar no desenvolvimento daquele estudo que a gente levantou, que são, efetivamente, analisar e aplicar os aspectos legais, as questões de empenho, eficiência, construtividade, usabilidade. E aí a gente vem com outro escopo, que está na outra ponta, digamos, apesar de também, de alguma forma, fazer parte de todo esse processo, que é a gestão de projetos. Isso aqui foi um gráfico que a gente fez para expressar um pouco da complexidade dessa da incorporação a partir da gestão de projetos. Então, aqui traz um pouco a influência de todos os intervenientes. E o nosso papel dentro desse escopo é, a partir do foco do arquiteto, gerir os requisitos que foram levantados desde o começo da concepção de produto e coordenar todos os intervenientes, digamos, que estão também criando e pensando nas alternativas de solução para o produto. E aí isso vai desde analisar se uma determinada solução de alguém que está dentro do grupo está dentro dos requisitos levantados, comparando com o orçamento que está previsto. Então, esse é um papel que acaba também trazendo né, a arquitetura, o arquiteto, para o processo como um todo e trazendo um pouco mais de protagonismo. Aqui um pouco da parte que entra também, é claro, da coordenação dos projetos, a análise junto com o parceiro que está, por exemplo, fazendo o planejamento, a gente traz isso de volta para o projeto e analisa, por exemplo, as estratégias de abordagem da obra e o impacto disso, seja no orçamento ou seja no cronograma. E aí, aqui eu coloquei um pouco, Paulo tinha nos provocado um pouco de trazer o que a gente via para o futuro. Aqui eu trago duas imagens do que seria o futuro em 2020, previsto em 1990. Né? Eu acho que ela mostra um pouco a nossa incapacidade, ou pelo menos a minha, que talvez acreditei um pouco nisso, de prever o futuro. A gente vê que hoje, na construção, a gente segue construindo com pó de pedra misturado com água e barro cozido. Né? E quanto à cidade, a gente ainda não chegou nos carros voadores. Eu acho que, quanto à construção, claro, a primeira questão levantada é que o nosso produto é perene. Né? Então, o que é a cidade e o que é a arquitetura como um todo hoje, vista hoje, é a cidade que já estava construída em 1990. Então, quando a gente está falando em mudança da cidade e da arquitetura, a gente está falando de um tempo muito maior, porque até isso ser substituído, a gente tem talvez séculos. Né? E talvez seja esse o grande desafio de a gente pensar o que é esse futuro nessa interação da nova cidade e do novo edifício a partir do existente que está construído aqui desde provavelmente a década de 40, no caso de Porto Alegre. Né? E o outro impacto disso é a própria perfil da construção no mundo. Né? Esse gráfico ele mostra o quanto a proporção de gasta em tecnologia sobre o faturamento de todas essas indústrias no mundo. E a nossa está lá embaixo com 1,51% em investimento de tecnologia na sua cadeia como um todo. Né?
Mas tem uma coisa que, a partir disso, eu começo a levantar algumas coisas que já são, digamos, que estão acontecendo e que certamente vão influenciar muito no futuro desse mercado, da nossa atuação. Uma delas é a questão da inovação, né? A incorporação, o mercado imobiliário em si, tradicionalmente no Brasil, até talvez a década passada, ele era muito conservador. E isso não é uma questão do Brasil, é uma questão do mundo inteiro. O mercado imobiliário sempre foi conservador, não buscava... a demanda não era por novas soluções. A gente via agora, cada vez menos no nosso contexto, mas a gente via discussões de que o prédio tem que ser pesado, de que tem que ser sólido. Isso tem uma frase, por exemplo, do Norman Foster, se não me engano, que ele pergunta quanto pesa esse teu prédio, né? E isso não está arraigado, e bem longe disso, do nosso mercado como demanda. A partir do momento em que a grande solução da tecnologia em relação a mercado como um todo começa a ser mais comum, essa comunicação começa a induzir um consumo pelo novo também no mercado imobiliário. E essa novo componente do mercado acaba trazendo a possibilidade aí sim de a gente agregar valor com ele, né? Isso traz para a gente, para nós como arquitetos intervenientes desse mercado, a possibilidade e a demanda de buscar novas soluções. Ainda que, no nosso contexto, quando a gente fala hoje a maioria das práticas de aplicação da inovação, elas são resumidas a iniciativa em cima da propaganda, da comercialização ou de modelos de financiamento e muito menos no produto imobiliário em si. A gente vê que, em geral, e aí só estou falando de um contexto geral, a construção segue sendo a mesma de sempre, os espaços seguem sendo muito parecidos e a grande impacto de inovação acaba sendo nesses outros momentos, digamos, do mercado imobiliário. Quando eles acontecem, o que a gente vê é que eles acontecem, as iniciativas de inovação, nas fatias em que essas iniciativas têm mais retorno, ou seja, nas de médio e alto padrão. Quando a gente fala em mercado popular, as iniciativas que a gente consegue ver mais disseminadas no mercado hoje de inovação são as iniciativas de redução de custo, que dificilmente agregam no espaço como vivência do usuário final, né? Mas essas inovações elas já são bem presentes no processo de projeto. E aí a gente tem aí uma cancha como arquitetos para buscar ter mais influência dentro desse mercado, né? A disponibilidade de informação, por exemplo, com a tecnologia da informação de SIG ou o próprio acesso a grandes volumes de dados, entendidos e colocados pelo arquiteto, começam a nos ajudar a participar desse processo de concepção do produto. Ou seja, há pouquíssimos anos atrás, com essas informações absolutamente mais restritas em relação à disponibilidade, o papel de entendimento estava muito mais ligado o setor de vendas, digamos, do mercado imobiliário, e a resposta vinha para o arquiteto ou para o incorporador como uma resposta saída de uma caixa preta, digamos, né? Hoje a gente tem acesso fácil a bancos de dados e a portais que disponibilizam essa informação e tu pode estar acessando ela enquanto está pensando no produto como um todo, né? E aí isso está influenciando no papel do arquiteto. O outro item importante, digamos, de inovação e tecnologia aplicada dentro de projeto é BIM, né? A partir do momento, a própria estrutura criada dentro do processo em BIM, ela presume que esse banco de dados seja todo colocado a partir de um modelo inicial que necessariamente é do arquiteto. A partir disso, o que a gente viu dentro do escritório e que se reflete bastante no mercado, essa responsabilidade vem aumentando a partir do momento que tu te propuser a ela, né? Então, como tu é o criador não só do edifício, mas também do modelo de banco de dados onde estão sendo agregados todas as informações desse edifício, tu pode te colocar como gestor dessas informações. E aí vem o escopo que eu tinha colocado antes, que é esse escopo de gestor dos projetos como um todo, ou seja, tu vai discutir os requisitos daquele produto
vai colocar eles dentro desse banco de dados e vai analisando durante o processo o quanto que cada um dessa quantidade grande de intervenientes está cumprindo com os requisitos que a gente definiu no começo do processo. E aí sim, mais uma vez, aumentando a sua influência dentro desse produto. Com essa quantidade de informação e tecnologias novas, tem um conceito, digamos, que é o de colaboração e multidisciplinaridade, que ele é indispensável para que isso aconteça, né? Todas essas relações de dados e de informação sendo colocadas, a gente precisa ampliar a participação de todos os intervenientes ao máximo do processo. Em outros meios produtivos, digamos, é mais comum. A gente vê na publicidade, na criação, na criação, no design de produto, no próprio design de serviços, a gente vê, já é mais comum esse conceito de multidisciplinaridade, de trazer outros profissionais a discutir em momentos em que tem responsabilidades diferentes, né? No mercado imobiliário, isso começa a ser difundido também. Isso tem a ver com as tecnologias e tem a ver com a própria pressão de o mercado imobiliário ver outros mercados ganhando com essa colaboração e multidisciplinaridade e querendo agregar essas possibilidades. Mas tem uma coisa nesse conceito que é um risco e que acontece já no mercado imobiliário, que é de mascarar, digamos, uma estratégia de disciplinarização, de transformar em disciplina o processo de criação de um edifício, né? A gente vê já experiências de algumas incorporadoras ou modelos em que tu quase não nota mais o papel do arquiteto. Tem o projeto da fachada, o projeto da planta, o projeto da parede, da esquadria. E isso cada vez mais influencia para que o nosso trabalho como criadores do edifício, seja individual, de uma empresa ou de um coletivo, se colocado nesse contexto de disciplina, acaba se transformando em um commodity, ou seja, ele não importa qual é a origem dele, o que importa é quanto vale e quão rápido tu vai fazer. E certamente prejudicando no produto final, né? E aí eu coloco um pouco assim, essas visões todas, eu acho que é bem importante colocar que elas são, de alguma forma, minhas ou da experiência que eu tive, né? E é importante entender que o papel do arquiteto dentro do mercado imobiliário é múltiplo em relação à própria profissão do arquiteto. Ou seja, a gente tem o arquiteto pesquisador, o professor, o gestor, o legislador, o incorporador, o fiscal. Enfim, todas essas funções, elas fazem parte do mercado imobiliário, são importantíssimas, né, em relação... O Márcio, por exemplo, comentou sobre o arquiteto que trabalha no Master Plan. A gente pode trazer o próprio fiscal, o cara que trabalha para o Estado. Eu acho que precisa ter a informação que o arquiteto tem para fazer parte também, no seu contexto, do mercado imobiliário. Essas colocações todas que eu estou colocando, elas são de um deles só, que é o arquiteto projetista, que entende o mercado imobiliário como um conjunto, pelo menos, desses 4 principais atores ou influenciados, ou seja, o capital, quem está promovendo o produto, mas especialmente o morador, quem está pagando, a moradia em si, o resultado final e o impacto disso na cidade, que é quem, a princípio, não escolheu ou não participou, mas vai ter uma influência direta daquele produto que está sendo colocado. E isso é uma característica muito importante do mercado imobiliário, que, diferente do iPhone, do tênis ou do carro, tu está construindo um produto que alguém bolou, alguém pagou, mas está sendo usado por um monte de gente, né? Então, isso nos traz uma responsabilidade muito maior. E a outra coisa que eu vejo muito, que me parece muito importante para a gente discutir o papel do arquiteto no mercado imobiliário, é entender que, por exemplo, a minha experiência hoje trata de só 4% da população brasileira. Ou seja, a minha experiência dentro do mercado de médio e alto padrão resolve, e tem orgulho do jeito que ela tem resolvido sim, mas só de 4% da população brasileira. Esses outros 96%, eu não discuti eles ainda. Então, essa postura toda que eu estou colocando tem a ver só com isso. E a influência na construção da cidade de 4% da cidade e assim por diante.
Então, o que acaba me trazendo como uma conclusão é que sim, que o arquiteto ainda detém o conhecimento da concepção do produto imobiliário, mas ele precisa se colocar no contexto em que ele está inserido, porque ele tem a responsabilidade, como o Márcio nos trouxe, de intermediar essas demandas do mercado, contribuindo para o interesse público e o desenvolvimento social. E não é por acaso que eu coloquei ali em caixa alta e entre aspas, porque eu já não lembrava. O Gabriel me ajudou a lembrar ontem, quando a gente estava montando a apresentação, meu colega arquiteto aqui do escritório também, que essa é a última oração do juramento do arquiteto urbanista. Então, provavelmente, todos ou quase todos dessa sala falaram essa oração com a mãozinha no peito, olhando para a bandeira nacional, antes de assinar o seu diploma, né? Então, acho que isso já está intrínseco na hora. Teria que devolver o teu diploma se tu não estivesse contribuindo para essas partes. E, por fim, eu trouxe duas sugestões de literatura que me ajudaram muito a organizar, não só durante o processo de projeto, mas também essa apresentação, que é a Arquitetura e Mercado Imobiliário, que é um livro de uma compilação de textos de um grupo da USP, coordenado pela Eliana Vargas e pela Cristina Araújo, em que eles compilam textos e abordagens a partir da visão filosófica, sociológica, econômica, técnica e histórica, não só as definições do mercado imobiliário e da arquitetura, mas historicamente, e dentro especialmente do contexto de São Paulo, mas muito do Brasil, o histórico dessas relações e como que isso foi sendo trabalhado. Traz, por exemplo, as influências do BNDES, as estratégias do Vargas quando interferiu nos aluguéis, a interferência do boom habitacional dos anos 80, enfim, de alguma forma até hoje, como tem sido essas relações e como que elas se distanciam e se aproximam ao longo do tempo, e principalmente do espaço no Brasil. E, por último, o guia de IPD do Instituto de Arquitetos da Califórnia. É um guia que traz essa abordagem que é de uma visão bastante nova de processo de projeto e que incentiva a multidisciplinaridade de colaboração como aspectos importantes para a melhoria do desenvolvimento do produto imobiliário. E o bacana desse guia de IPD, que ele é feito a partir da visão do arquiteto, né? Ele é criado pelo Instituto de Arquitetos da Califórnia. Então, ele coloca desde sugestões, como um guia, sugestões e indicações de formatação das equipes, até novos modelos de contrato que incentivem a colaboração e que organizem as questões de responsabilidade nesse novo processo em que as responsabilidades, de alguma forma, são um pouco mais difusas, né? É isso aí, Miguel. Muito obrigado. Tem 3 microfones? Não, né? Bom, obrigado, Miguel. Vimos aqui duas visões, né, da cadeia de produção, quer dizer, uma visão aqui mostrando um entendimento a respeito da cidade, do que é incorporação, o que é essa atuação, e uma outra visão já entrando nos detalhes a respeito do processo, do que é mais específico no momento do projeto. Eu queria saber se, acho que era interessante, a partir disso, a gente abrir para o público para perguntas e questionamentos. Quem que tem aí já alguma pergunta a ser feita, gostaria de se colocar? Aqui. Será que a gente chega lá? Eu levo isso aqui? Por favor. Deixa eu tentar levar isso aqui. Até onde ele chega. Vou ter que te aproximar, eu acho. Bom dia. Em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho aí. Uma autoria realmente inspiradora. Me chamo Paulo Renato, eu sou de Goiânia, sou diretor da Nordem Arquitetura, que também só trabalhamos com o mercado imobiliário. Sou conselheiro do CAL. E uma dúvida que me pairou aqui, a compatibilização desses projetos é feita pelo escritório, e se é feita pelo escritório, como é que é feita essa integração entre os softwares BIM? Porque a gente lá sofre muito, a gente trabalha com ArchiCAD,
mas outras disciplinas trabalham com Revit, outras trabalham, enfim. Como é feita essa compilação de informações para que gere um único arquivo, uma única fonte de dados, de informação? Não sei, acho que começo eu falando, pode ser? Sim, a compatibilização faz parte é um dos escopos do que a gente chama de gestão dos projetos. Então, essa parte mais física, digamos, da gestão dos projetos faz parte desse todo. Hoje, faz parte da organização dessa gestão como que isso vai acontecer, né? Então, quando começa um projeto, a gente vai discutir, vai trazer os projetistas para organizar qual é o formato de entrega que ele vem fazendo e quais são as possibilidades de ele fazer. E aí a gente cria, que a gente está começando agora de forma mais breve ainda, mas vê que esse é a grande solução, o plano de execução BIM. Passa a ser um documento em que antes da iniciação do projeto é um grande acordo de como vão acontecer essas coisas. A questão de software, no nosso caso, já está bastante resolvida com a interoperabilidade, né? Então, todos os softwares de mercado têm, a partir de uma organização um pouco maior, de uma experiência mais contínua entre os projetistas e já entender qual é a demanda de cada um, mas a gente já tem resolvido bem com a interoperabilidade essas trocas de informação, digamos. Márcio, quer? Na verdade, sim, eu acho que o Miguel é extremamente especialista nessa questão da plataforma. E que assim, no aspecto do software tem muita coisa avançando, mas esse ponto que tu colocas, Miguel, dos acordos, sabe? No fim, o software ele consegue agregar e compatibilizar múltiplas visões criativas e técnicas de vários assuntos. Só que para mim existe uma questão aí que é a forma como essas equipes se comunicam, não tecnicamente, mas se comunicam em termos dos seus acordos de interferência, dos seus acordos e dos seus limites de idas e vindas de um projeto, porque tudo que a gente vai fazer hoje para lançar no mercado daqui a 3 anos, para entregar daqui a 5 anos, inclui um grau de incerteza absolutamente grande, e nesse grau de incerteza são as idas e vindas, e não tem um software preparado para gerir as idas e vindas e interoperações e mudanças que acontecem dentro de um processo de definição de projetos. Isso não é a técnica, é software, isso são relações humanas, e a dificuldade, por mais que a gente tenha avançado numa porrada de questões, design thinking, métodos colaborativos, para mim, quando a gente conseguir resolver isto, e de repente esse é um senso que os americanos, que os anglo-saxões estão na nossa frente, saxões estão na nossa frente pelo drive deles. O nosso drive é emocional, o nosso drive é de querer a autoria das coisas, e aí é o projetista de fundações que não admite que se interfira, não sei o quê, e não adianta, o software está lá para ser alimentado. Essas relações elas acabam sendo o grande definidor disso e, em muito, da formação de rentabilidade de um processo de projetos e de compatibilização dentro do mercado imobiliário. Existe muita perda de energia, de horas de trabalho, de rentabilidade, de esforço, de custo de projeto, nesses pactos mal amarrados. Somos, como latinos, muito emotivos, e nesse ponto existe uma questão de todo mundo quer controlar as coisas, sabe? Por isso que eu perguntei no início, quando a gente fala em protagonismo, isso tem a ver com controle ou com responsabilidade? Eu, como um capricorniano ainda controlador, tenho aberto mão ao longo do caminho de alguns controles, mas a gente vê isso todo dia no projeto. Outra questão que eu acho importante disso, por mais que a ferramenta BIM nos consiga dar extração de grandes dados e métricas, o fato é que por trás dessas métricas existem decisões de projeto. Tem um caso agora que a gente está lidando lá, né, Cris, do empreendimento na Padre Cacique, que há 1 mês de iniciar a obra, está revendo totalmente os projetos executivos de contenções e fundações, simplesmente porque se fez necessário uma revisão de custos diante de um orçamento executivo. Isso vai gerar volta, isso vai gerar novas interações, isso vai gerar mudanças de projeto. E como que a equipe está preparada para lidar com isso,
Esse é o grande contrato que eu acho que uma equipe de projeto tem que fazer juntamente com os controles e as autorias, que é o que tu estava mencionando também, né, Miguel? Se tiver um software que resolva isso, aí a gente vira Matrix, né? Porque vai todo mundo para dentro desse software. Eu queria fazer um comentário em cima disso que o Márcio estava colocando, né? Quer dizer, no início da apresentação do Miguel, ele estava mostrando ali a inserção, né, o tratamento urbanístico, né, a primeira modelagem de uma volumetria com relação a um lote, imaginando o que poderia ser um empreendimento, quer dizer, o início de uma encomenda, né? E isso, no BIM, né, demanda todo um trabalho de horas, né, para você conseguir criar esse modelo e passar a poder extrair, né, informações que possam alimentar uma decisão, né? E é isso que você está falando. Na realidade, as possibilidades disso ir para frente ou não, né, o nível de interferência é enorme. Então, existe um volume, uma energia de trabalho que o arquiteto assume no sentido de dar essas respostas nos contratos que ele tem com os seus clientes, que não são remunerados, né? Quer dizer, o que eu queria colocar aqui para vocês, já colocando a conversa num outro patamar, quer dizer, vocês assumem esses riscos, né, dessas encomendas. Como é que vocês tratam essa questão do risco? Primeiro, assim, ainda só retomando um pouco do que o Márcio tinha colocado do pacto em relação, especialmente, às possibilidades de mudança de um projeto pelo tempo que ele tem. Os arquitetos da Califórnia resolveram bastante bem isso. Não é unânime dentro do mercado deles, mas já é bastante presente, que é, de alguma forma, a remuneração de boa parte, ou pelo menos dos principais projetistas intervenientes da incorporação, está, de alguma forma, atrelada ao sucesso do projeto. A gente sabe que, especialmente no nosso contexto, e isso é muito mais aplicado em projetos que não são do mercado imobiliário, e sim projetos que é mais mensurável ou tem mais estabelecidas as funções dele antes, assim, né? Seja para um cliente público, coisa assim, a questão do IPD, mas já tem algumas experiências nesse sentido, que é tratar um modelo parecido como já é comum aqui no nosso mercado, que da incorporadora com uma consultora terceirizada, né? Que de alguma forma tem um modelo que parte do ganho que seja maior do que o esperado, por exemplo, seja dividido entre a incorporadora e a construtora. E aí depois vem uma série de sugestões de modelos de contrato que o IPD aplica, sugere, que é de alguma forma ter essa relação. Não necessariamente a gente está falando de mercado, que tem que gerar lucro, especialmente para quem aporta os valores iniciais. Não necessariamente aumentar o valor dos projetistas como média, mas sim garantir de que eles também estejam com algum risco, né, sobre esse produto que está sendo criado. Isso, em geral, a estratégia deles é fazer com que ninguém se acanhe de, eventualmente, no final, e principalmente tentar fazer que não chegue e em poucos dias esteja essa surpresa, mas que estejam os projetistas mais envolvidos no produto final e não em si na sua entrega colocada num contrato. Eu acho que a ideia do IPD é colocar de forma pré-concebida, escrita, o que acaba acontecendo nesses acordos de colaboração nossos, que são mais subjetivos, digamos, né? Desculpa, Paulo, não respondi ainda a tua pergunta. Sim, a gente ainda tem muito risco não pré-estabelecido quando a gente está fazendo, principalmente, a parte de lançamento de projeto, de concepção de produto. A gente tem casos em que isso é absolutamente no risco, quando está tentando alcançar um cliente novo, casos com menos risco, quando a gente já sabe, digamos, o que um cliente que já esteja trabalhado com a gente espera, então a gente já está trabalhando de alguma forma remunerado, mas é comum a gente trabalhar com risco absoluto em relação a esse grande esforço de concepção, né? E isso é uma das coisas que tem bastante a ser discutido aí.
Então, quer dizer, estamos falando aqui do lugar do arquiteto no mercado, né, da responsabilidade perante isso. Quer dizer, o protagonismo, nesse momento, ele significa risco. Né? Quer dizer, se você quer criar uma condição de poder ter esse diálogo, poder definir, você tem que assumir risco. Então, a condição de risco está colocado no nosso dia a dia do trabalho. E isso precisa ser incorporado. Quer dizer, precisa ser incorporado no formato do trabalho do arquiteto. Quer dizer, como é que você relaciona, como é que você modula essa questão, né? E isso é uma questão que não está colocada no banco da escola, né? Quer dizer, como é que o arquiteto vai para o mercado. No fundo, toda responsabilidade presume risco. Assumir uma responsabilidade é assumir um risco. Isso vale para, desde criar um cactus em casa até criar um edifício, ou criar um empreendimento imobiliário, ou criar um projeto. Existem riscos inerentes a todo o processo de responsabilidade. Muitas vezes eu sinto que essas questões de risco, elas são trabalhadas com polaridades extremas. O que é um risco aceitável, o que não é um risco aceitável? O risco de desenvolver um estudo não remunerado não é um risco aceitável por boa parte das discussões acadêmicas relacionadas à arquitetura. Agora, o risco de reentregar um trabalho muitas vezes é um risco aceitável. No fundo, a gente não está falando de horas envolvidas dentro disso. Qual é o risco aceitável? Qual é o risco não aceitável? Qual é o risco eticamente assim, vinculado ou não vinculado? Mas, essencialmente, a gente está falando de riscos que são parte de todo o processo e que podem gerar remunerações de ordem financeira, de ordem institucional, de ordem autoral, de todas as ordens, né? Essencialmente, essa questão de risco e retorno, ela vai estar inerente a qualquer discussão que permeia a nossa atividade. Saber o quanto se polariza, o quanto se apaixona, o quanto se até mesmo se leva para questões ideológicas dentro disso, né? Acho que é muito mais uma forma de olhar de helicóptero, esse cenário que acontece, e não colocando opiniões pessoais, mas só percepções pessoais e também sem direcionamentos. Mas eu acho que diagnosticar essas questões é um primeiro grande passo para a gente conseguir ter encaminhamentos claros ou até mesmo escolhas mais claras disso. Acho bacana, é uma discussão super pertinente dessa polarização, e que eu vejo que ela que essa relação o arquiteto arriscando ou não arriscando, né? Eu acho que isso tem muito a ver com absolutamente qualquer mercado, que é risco e retorno, né? Tipo, tu vai conseguir arriscar mais se com esse risco a mais tu conseguir um retorno a mais. Eu acho que esse retorno, ou seja, o pagamento do arquiteto, é uma grande discussão, e que a gente tem alguns outros painéis aqui que estão relacionados diretamente a honorários, e eu acho que tem a ver com a própria organização de classe e tal, mas eu acho que essa discussão do risco e de quanto alguns escritórios conseguem assumir mais risco, por exemplo, seja na concepção ou seja na possibilidade de ter que fazer muitas alterações para se adequar no tempo àquele projeto, tem a ver que como a gente se organizar e tentar mensurar o que é esse risco e, consequentemente, qual é o retorno que a gente tem que exigir para assumir esse risco, né? E essa é uma discussão que a gente, em geral, não tem dentro do âmbito do trabalho do arquiteto, que é essa de investidor do seu serviço, né? Tipo, quando se coloca dentro dessa polarização o não assumir riscos, se coloca a possibilidade, não, é um serviço que tu consegue calcular absolutamente todas a presunção, digamos, em geral, da definição de honorário de um arquiteto, é que tu consegue prever absolutamente quantas horas tu vai conseguir trabalhar naquele projeto, e aí tu entrega para o cliente um quantitativo de horas e honorário, e está resolvido. A gente sabe que, na maioria dos processos de desenvolvimento de projeto, existe muita incerteza e, consequentemente, riscos. Tem como a gente discutir e mensurar esses riscos para também garantir o retorno? Eu acho que tem. E especialmente tem a ver com a discussão entre a gente de daqui a pouco trocar essas experiências. Dessa forma eu consigo assumir mais risco, mas conseguir firmar com o meu cliente que
tá grande demais esse risco para um honorário, por exemplo, de média de mercado, se a média do mercado não assume risco. Né? Então, acho que essa discussão vai bastante para o lado dessa questão do entendimento de como é que a gente pode definir os nossos honorários, e que isso aí é outro painel, inclusive. Né? Eu não lembro qual é o dia, mas a gente tem outro painel só para isso. Mas ainda, tratando o risco ainda do aspecto da inovação, eu estava conversando com um incorporador para quem a gente fez um desenvolvimento, imobiliário desde a aquisição de um terreno. O meu processo de trabalho ele é risco do início ao fim. Lá no final se fecha as contas para saber o que houve, e é uma tentativa de mitigar esses riscos ao longo do caminho. Uma vez conversando com um incorporador, ele me pergunta assim: tá, Márcio, mas qual é a segurança que eu tenho na inovação, sabe? A pergunta por si só é um paradoxo, né? A segurança da inovação. E o que eu digo para ele assim: mas qual é a segurança? Eu disse: tá, mas me define melhor a questão. Assim, como que eu sei que vai dar certo inovar? A gente tenta se assegurar de tudo o tempo todo. Por mais que eu seja um paraquedista, eu vou checar o paraquedas, eu não vou saltar. Putz, esqueci o paraquedas. Então ele quer checar o paraquedas. Se está tudo, ele vai dobrar o paraquedas, que o paraquedista mais arriscado dobra seu paraquedas, né, na busca de controle. E aí o que eu falei para ele: tu já pensou que o mercado imobiliário sempre foi um mercado, Joãozinho, do passo certo, de cópia. Um faz, o outro copia. Um faz, o outro copia. Um faz, o outro copia. Tem um amigo que comenta que teve uma época que eram os 2 dormitórios, 3 dormitórios com dependência, 3 dormitórios com dependência. Depois 2 dormitórios, flat. Porto Alegre era assim. Quando construíram o aeroporto, ele disse assim: caramba, agora vai vir mais medos de aeroportos aqui em Porto Alegre. Felizmente não aconteceu. Mas o mercado imobiliário, ele é um mercado de cópia. Se deu certo, copia. Se deu certo, copia. Mitiga o risco. Só que as velhas receitas não geram mais os mesmos resultados. E esse eu acho que é o papel da inovação dentro do nosso tempo. Tudo é tão orgânico que não adianta repetir o modelo. Ele não vai dar aquele mesmo resultado esperado. Então, a inovação, a assunção de risco, é o único caminho para tentar alguma coisa. Senão, já se parte do princípio que não vai dar certo. Trabalhar nos anos 70 era fácil. Eu e o Twitch montavam uma sociedade, botavam é só contratar uma linha telefônica, almoço de domingo, dali um pouquinho alguém ligava, eles contratavam. Nos anos 70, sei lá quantos mil arquitetos tinha no país. Eu vi sei lá, nos anos 70 eram 6 mil arquitetos no Brasil inteiro. Hoje, no Rio Grande do Sul, são 15 mil arquitetos, sabe? As coisas mudaram absurdamente e a gente precisa levar essas questões, a gente precisa aprofundar essas questões, sabe? Eu acho que ainda se coloca isso, muitas vezes, de uma maneira superficial, e isso não gera caminhos. Não que essa discussão aqui também esteja gerando, né? A gente só está concordando sobre aspectos que percebemos, de repente, de outro ponto de vista. O que você está falando aqui é o famoso... O mercado imobiliário sofre da síndrome do efeito manada, né? Quer dizer, vai todo mundo para uma direção, todo mundo para outra. Por favor. Bom dia, eu sou o Márcio. Primeiro, parabéns à apresentação e o trabalho de vocês. Eu queria entender um pouquinho mais o final do processo. Foi muito bem abordado a questão da tecnologia, da inovação, no início do processo, na concepção, na busca por empreendimento, né, e a própria questão do projeto com a inovação. E a construção? Então, eu não sei se vocês atuam diretamente nisso, né? Naquele gráfico que foi mostrado, né, aquele 1,51% de tecnologia embutida na construção civil no Brasil, né? No mundo, né? Mas no Brasil é talvez até pior, né? Chega ao ponto do absurdo, né? De que o cliente exige um projeto super rápido e demora 3, 4, 5 anos, né, para executar a obra. E esse processo deveria ser justamente o inverso, a gente demorar 6, 7 meses, 1 ano fazendo o projeto, e quando vai para a obra, fazer essa obra no menor tempo possível, porque em 1 ano quanta coisa pode acontecer daqui para frente, né? Então, como é que vocês estão atuando com a inovação na tecnologia da construção? Primeiro, certamente, a gente tem 2 atuações aqui, porque a minha é exclusiva dentro do âmbito do projeto, o Márcio já tem outra atuação. Mas hoje, agora às 14h, eu vou dar uma palestra no Sinduscom sobre as tecnologias de projeto e aplicação delas no âmbito da obra.
Então, justamente eu tenho, e nós, no escritório, temos estudado muito quanto que a gente consegue impactar todas essas tecnologias que estão influenciando no processo de projeto e da nossa atuação nele, como que efetivamente isso vai ser levado para a obra. Né? Então, tem uma série de possibilidades, mas principalmente o que eu tenho levado e que eu tenho lido sobre essas experiências é que as grandes demandas para que isso aconteça são menos tecnológicas e mais humanas. Eu acho que o mesmo problema que a gente tem da relação entre a demanda do incorporador, do projeto em si como concepção, é o problema que a gente tem para resolver dessa relação dos projetistas e todas as informações que eles criaram durante esse processo e como que isso efetivamente vai influenciar lá na montagem da obra. E aí são uma série de possibilidades. De novo, IPD traz um pouco disso, né, que é trazer para esse espaço de projeto o construtor, e aí essa expertise fazer parte do processo de projeto e, consequentemente, da concepção da informação. Então, a gente, com esses processos mais colaborativos, faz com que os projetos sejam pensados também visando a estratégia de obra e que ela seja mais ágil, mais eficiente e mais eficaz. De novo, quando tu falaste ali, né, Miguel, do nosso 2020, que a gente ainda empilha tijolo, e mudou o tijolo, é bloco cerâmico, bloco celular, mas ainda se empilha. E a mão de obra que empilha ainda é uma mão de obra que acaba... é uma mão de obra com um padrão de remuneração, um padrão de formação ainda bastante básico. Mas, muitas vezes, as relações dentro de um canteiro também elas sofrem de carências, né? Eu acho que existem algumas construtoras. São Paulo é muito parâmetro para isso, mas aqui existem algumas construtoras que conseguiram padronizar processos e ter estruturas de gestão mais profissionais, que a entrega consegue ser mais controlada, digamos assim, mas ainda dentro disso existe muita variação, acho, de entrega de resultado e até mesmo de uso das informações geradas no processo integrado de projeto. Eu tive uma situação em obra em que o pedreiro estava colocando os blocos cerâmicos e, em determinado momento, a fiscal da minha equipe perguntou assim: o senhor está usando a planta de paginação de blocos? E ele disse assim: e tem isso, é? Então, essas são as coisas. Não adianta a gente passar pelo processo todo integrado se, no fundo, não se chegou à necessidade digamos assim, do integrador final. O integrador final é que integra o bloco na laje, formando de acordo com aquele projeto. E uma das questões que a gente tem feito agora é questionar a documentação de obra, documentação executiva, de acordo com o perfil, até mesmo, do empreiteiro. Que tipo de documentação vocês gostam, vocês usam, para vocês é mais apropriada, para tirar algumas informações que não necessariamente condizem com a atividade da ponta final. Né? A planta, de repente, de paginação de blocos era complexa, a ponto do pedreiro, do operário responsável por aquela tarefa não entender. Como que a gente trabalha isso também é uma das questões dessa questão de desenvolvimento integrado e saída desse processo, né? Mas eu vejo que, em muito, a gente tem ganho no momento que traz a construtora, a gerenciadora, para decisões antecipadas no processo de projeto. O responsável pela ponta final, de alguma maneira, precisa ter voz e vez e interferência nas estratégias executivas. E tem sido bom, nesses últimos exemplos, nessas últimas vivências, trazer planejadores da execução também para paralelizar com a construtora e criar uma visão de planejamento complementar à da construtora e uma interferência da estratégia executiva na estratégia de saída dos projetos ou até mesmo de definição projetual. Né? É claro que aí entram os pactos e as relações e não adianta trazer isso muito antes, o construtor entra num risco muito grande. Mas é uma forma dele se responsabilizar por decisões que depois ele vai ter que cumprir. Isso, no nosso caso, a gente terceiriza a execução, não tem uma engenharia interna. Quem tem engenharia interna
já faz isso mais integrado dentro do próprio processo, né? Uma das decisões que a gente teve dentro da Smart foi manter essa estrutura de engenharia terceirizada para poder dar foco interno naquilo que é a maior habilidade, que é a concepção desses produtos, desses diálogos, dessas percepções de demandas de mercado para atender. Novamente, a gente está falando aí dos 4% da população ou menos, né? Então, existem outras questões que vão permear dentro de toda a cadeia produtiva executiva os outros 96%, inclusive com soluções imobiliárias, né? Hoje a gente está falando de Minha Casa Minha Vida, ou habitação de interesse social. Hoje tem empresas que estão inovando até nisso, né? De o que é propriedade, o que é o usuário dentro da habitação de interesse social. Até que ponto vale condicionar ele à necessidade de obter uma propriedade, se no fundo a grande necessidade é o uso, né? Enfim, saindo um pouquinho da pergunta, mas bordejando os 96%. Bom, já são 12h30, uma última pergunta aqui. Meu nome é Caroline, mas em relação à parte parte urbana, assim, mais de urbanismo mesmo da incorporação imobiliária. A gente vê, assim, no caso, a gente mencionou várias ocasiões em que o arquiteto realmente está envolvido na parte da concepção do empreendimento imobiliário, né? Mas muitas vezes isso não acontece, pelo menos no meu ver, assim, em cidades mais do interior, ou então cidades como Novo Hamburgo, aqui no Vale dos Sinos, muitas vezes, até empreendimentos menores, eles não têm o envolvimento do arquiteto na concepção. A concepção mesmo do empreendimento ela já chega pronta no arquiteto, ou, em outros casos, nem chega no arquiteto, vai direto para um engenheiro, por exemplo, que não tem esse olhar urbano. E eu vejo muito a questão do espalhamento urbano nessas cidades mais do interior, em que são propostos empreendimentos assim de no máximo 2 pavimentos, ou um pavimento, que acabam ocupando com empreendimentos obsoletos, assim, que ficam lojas para alugar, etc. E a gente vê muitos empreendimentos vazios na cidade. Queria ver, na opinião de vocês, assim, esse controle desse tipo de empreendimento que está sendo proposto e acaba ocupando a cidade. Qual o tipo de controle que poderia ser feito em relação a isso? Ou isso só vai, pelo menos, só pela educação mesmo de quem está, assim, de difundir essa cultura de responsabilidade? Então, o que você está colocando é, digamos, de uma ineficiência do mercado imobiliário no sentido de atender às demandas pensando, digamos, numa cidade contemporânea, numa cidade principalmente de profissionais que não têm essa visão urbana, né? Pois é, eu vou colocar a visão que eu tenho em São Paulo, né? Que é um pouco diferente disso que você está falando, mas o que eu vejo é o seguinte: é fundamental para quem tem, né? Quer dizer, para a categoria dos arquitetos que fazem essa formulação do que é tendência, que fazem essa leitura, executar uma interferência real na legislação. Quer dizer, o que você está colocando você tem inadequações, porque muito das vezes você tem uma estrutura urbana e você tem inadequações de um plano diretor, você tem inadequações de todos os marcos regulatórios que tratam a questão da construção e da produção do ambiente construído. Quer dizer, como é que a gente faz essa interferência? Então, existe em São Paulo, tem uma série de conselhos e a ASBEA e as entidades atuam diretamente no sentido de buscar soluções mais adequadas. Evidentemente que isso é um jogo, né, onde você tem interesses variados, né? A possibilidade de você renovar uma lei de zoneamento, de você rever um código de edificações, isso tudo acaba incentivando ou prejudicando a produção do que seria o resultado da atuação do mercado imobiliário. Quando fala em ineficiência de mercado, isso, no fundo, é parecido com garantia da inovação, sabe? São processos que se autorregulamentam. Se for pensar, ineficiência de mercado é saída de mercado. Quem constrói, quem projeta, quem desenvolve algo que é ineficiente, provavelmente não vai conseguir os mesmos recursos para fazer o segundo, o terceiro ou o quarto. E existe ou uma mudança
uma readequação ou uma saída. Né? Bom, mas aí tu vai me perguntar, mas Márcio, e o que está ali construído? E aquelas lojas, aquele monte de coisa? Aí eu só puxo um paralelo, porque às vezes é legal entender o que já aconteceu no mundo para que nos sirva de balizador. Shopping centers, por exemplo. O que acontece com os shopping centers no momento que a gente tiver segurança, mobilidade, espaços urbanos qualificados? Não precisa de shopping center. Tá, tem a questão do clima, digamos assim, com última análise, mas não se precisa de um shopping center. O que vai acontecer? Aquela estrutura vai ficar obsoleta. O que vai acontecer com a estrutura obsoleta? Ela vai abaixo, sabe? E a vagas de garagem, né? Mobilidade alterando isso e empreendimentos com 4 vagas, 5 vagas por unidade. O que existe... Tem alguns programas que tendem à obsolescência, outros que vão, e daqui um pouquinho, essas lojas que hoje estão desocupadas, elas, numa mudança de contexto, daqui a 10 anos, podem ser ocupadas ou não, mas a ineficiência no mercado ela é cruel, sabe? Porque ela não é a ineficiência do produto, é a ineficiência do atuador daquele produto. Exatamente isso, da questão do interventor urbano, se não deveria ter uma certa responsabilidade, algum modo de controle, ou algum tipo de... assim como para quem está propondo isso, que seja uma pessoa qualificada para propor essas intervenções na cidade, porque são intervenções. Né? O que eu sinto é que essas intervenções não qualificadas, elas vão, ao longo do tempo, passar a concorrer com as qualificadas. E vai passar, e a qualificada sempre vai achar o seu caminho, porque o mercado ele é aberto, né? Então, no momento que alguém oferece um não qualificado, o outro oferece a qualificada, só que daí, infelizmente, o processo já está ali instalado. E muitas vezes, um plano diretor, por mais que ele tente, ele não vai conseguir regular tudo, e aí existem as variáveis que são orgânicas. O que eu, em vez disso, assim, finalizando, o importante é entender essas múltiplas variáveis que giram em torno para buscar a transição de um processo em que o mercado nos anos 50 era um mercado de visionários, o mercado dos anos 70, 80 é um mercado de infraestrutura, precisa de uma infraestrutura mínima, e, eventualmente, nessa infraestrutura mínima, esse empreendimento que foi feito de qualquer jeito atenda. Para migrar para um mercado que cada vez mais se fala, e não para um mercado, para um contexto social onde se fala em gentilezas urbanas cada vez mais em todas as escalas, desde a apropriação de uma praça, desde uma responsabilidade estética e ética com relação ao edifício, mas se fala em gentileza urbana. E esses dias eu ouvi algo que eu achei incrível e me impactou. Cara, gentileza é o básico da educação. Ser gentil é ser educado, pronto. O próximo passo são as generosidades urbanas, sabe? Generosidade urbana é tu estar disposto a abrir mão um pouquinho daquilo que poderia ser teu para prover qualidade para algo que é coletivo. E existe valor nisso, e cada vez mais a sociedade percebe valor nisso. E eu sinto que isso vai acabar chegando no mercado, a questão das generosidades urbanas. Né? Questões como, lá no Iguaçu, o que a gente fez? A gente podia ter ocupado com calçada ou com vaga de estacionamento 6 metros de recuo viário. Deixamos um jardim para continuar a praça. Isso são pequenos atos de generosidade que são percebidos. Os nossos clientes perceberam isso como um espaço de segurança ou perceberam isso como um espaço de qualificação visual. Enfim, acho que essa busca por generosidade em todas as esferas vai botar um dedinho na consciência, porque eu quero receber a generosidade, então, se eu quero receber, eu vou ter que entregar um pouco. Esse é o pacto contemporâneo, sabe? Cada um vai ter que abrir mão de um pouquinho para deixar de incentivar esse caos absurdo do individualismo, que cada um cuida do seu, e aí está todo mundo enfiado numa bolha de Netflix e iFood dentro de casa, sabe? Só trazendo assim um pouco da meu posicionamento em relação à tua pergunta, mais especificamente assim sobre a questão das cidades do interior aqui do Rio Grande do Sul, né? Eu acho que tem uma questão para essa qualidade urbana, que é, de novo, trazer o papel do arquiteto para toda a esfera do mercado imobiliário. E, como eu coloquei ali, um dos papéis dele é do arquiteto é dentro da legislação e do controle social em cima da produção do mercado imobiliário. Eu acho que, sim, tem a questão da regulação do próprio mercado, só que a gente tem a grande característica do nosso produto é que ele é bastante perene, né? Então, o que acontece às vezes é que, se a gente deixar absolutamente na mão do mercado, a gente está construindo coisas que são ineficientes para a cidade, que vão durar
se não forem destruídas, se não forem ruins o suficiente para serem destruídas, vão durar talvez um século. Então, eu acho que um pouco da resposta que eu vejo sobre esse problema é, de novo, participação do arquiteto e do urbanista nessa cadeia como um todo, passando pela legislação e controle social, como o Paulo colocou em São Paulo, e tenho certeza que aqui em Porto Alegre também já é bastante ativa a influência das entidades de arquitetos em relação a esses instrumentos de controle. Tipo, acredito que primeiro instrumentos de controle e depois o mercado como eficiente ou não eficiente pelo risco de a gente pagar pelo erro estratégico de produto de um incorporador ineficiente. Bom, vamos finalizar, já passamos da hora. Queria agradecer aos escritórios, aos arquitetos pelo trabalho. E desejar para vocês aí uma boa tarde. Tchau, tchau.